Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então finalmente chegou a hora de fazer o vídeo com as melhores leituras de 2015 e algumas pessoas já estavam me perguntando cadê o vídeo. Eu acho um pouco pessimismo fazer esse vídeo no começo de dezembro, porque parece que você já sabe que não vai ler nada de bom durante o dezembro inteiro. Então eu sempre gosto de fazer depois que já virou o ano, que as leituras já terminaram, tudo mais. E eu faço esse tipo de vídeo desde 2012, então eu vou deixar os links ali embaixo para os vídeos antigos caso você queira ver. E caso você seja novo aqui no canal, eu vou explicar como que eu faço essa lista, digamos assim. Primeiro que eu escolho entre livros que eu li naquele ano, independente da data de lançamento. E é uma pilha bastante sentimental também. São os livros que me marcaram, que me impactaram de alguma forma. São os livros que eu chego no fim do ano e penso, nossa, eu li aquele livro é muito bom. Não necessariamente os melhores tecnicamente ou coisas do tipo. É uma lista bastante sentimental. Então vamos lá para as minhas melhores leituras de 2015. Eles não estão em nenhuma ordem específica. Tá só o que eu fui tirando da estante mesmo. E então aqui tá os meus documentos do Alejandro Zambra. Tem vídeo para ele, eu vou deixar ali embaixo. Ele é um livro de contos que eu acho muito bem feito. Vários livros de contos, eu tenho esse problema de não gostar tanto de alguns, gostar mais de outros contos. Mas esse aqui eu acho que eu gosto basicamente de todos. Fora que eu acho ele um livro muito bem montado, muito coeso, é um livro que faz sentido, esses contos não estão aqui juntos por acaso, né? E eu acho isso muito legal, eu gosto muito da escrita do Zambra, gosto muito dos temas dele, e por ser um livro de contos ele passa por vários temas e... Enfim, é um livro que me marcou em diversos sentidos, diversos personagens fizeram muito sentido pra mim em termos de identificação pessoal, e por isso que ele mereceu seu lugar aqui. E vocês vão ver que eu tenho mais livros de contos, eu acho que isso é um pouco inédito nas minhas pilhas, e eu achei isso legal. E o próximo é o Contos Completos da Flannery O'Connor. Gente, que mulher! Essa mulher, ela te dá socos e chutes a cada um dos contos, ela é incrível. Ela tem uma prosa muito suave, você não vai dando nada, são personagens aparentemente simples. Ela tem um cenário bastante rural, fazendeiros e donos de fazendas e tudo mais. E de repente ela vai mostrando um pouco, digamos, essa natureza mais cruel humana e do que os humanos são capazes de fazer. E mesmo que em ações pequenas, como isso tem consequências na vida de outras pessoas. E ela vai mostrando tudo isso de um jeito que parece que não ia dar em nada, e quando você vê é um negócio gigante. E eu gosto do jeito que ela retrata as pessoas, assim. É um livro bastante cruel, assim, tá, gente? Ele não é otimista, ele é bastante pessimista. É um livro bastante triste, mas eu gosto muito desse jeito dela, assim, de ir mostrando essas coisas aos poucos e essas contradições humanas mesmo. Eu acho isso muito legal. Ela tem uma escrita muito forte, muito envolvente também. Bom, esse aqui é uma antologia de contos e tem sim alguns contos que eu não gosto tanto, né? Até porque é um livro gordinho, então tem bastante coisa no livro. Mas em geral, todos os contos dela são bastante poderosos, assim, eu acho, pro leitor. Eu acho difícil alguém ler esse livro e não sentir coisas com ele, sabe? Recomendo bastante a Flannery. E eu quero ler outras coisas dela, ela não escreveu tanto e também é um pouco difícil de encontrar, ela não tem tudo traduzido e tal. Mas eu quero certamente ler o resto da obra dela. Bom, outro livro que eu só li esse ano, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Também entrou na lista. Também tem vídeo pra ele, pro da Flannery também tem vídeo, o link vai estar ali embaixo. Então se você quiser saber mais sobre a história, caso você não saiba ainda, o link vai estar ali. Mas também é um livro com personagens muito interessantes, com um enredo interessante, contado de uma forma interessante, porque a história em si já é forte, mas o jeito que a escritora usa para contar essa história altera muito a nossa percepção sobre o que está acontecendo e de uma maneira muito interessante. E é o tipo de livro que eu li muito rápido, porque eu queria saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer
Enfim, eu engoli esse livro, eu quero certamente reler ele em um outro momento com mais calma e tudo mais, mas vale muito a pena. E bom, vocês sabem que vocês estão no meu canal e como não podia deixar de ser, tem uma Susan Sontag aqui na pilha. Esse aqui é uma entrevista completa para a revista Rolling Stones pelo Jonathan Cott. Então foi uma entrevista que ela deu para esse jornalista, que na época foi parcialmente publicada pela revista, né, pela Rolling Stone. E saiu agora na íntegra em livro. Não é propriamente um livro escrito por ela, ainda que ela tenha falado tudo que tá aqui. Mas ainda assim eu acho gostoso ainda poder descobrir coisas dela. Enfim, quem não sabe, ela é uma das minhas escritoras favoritas. Eu vou deixar o link ali embaixo. Tem tanto um vídeo para esse livro específico, quanto um vídeo em que eu falo sobre a obra dela em geral. Então você pode dar uma olhada caso você não conheça ela. E enfim, e é legal perceber ela, como ela continua sendo muito articulada e como ela continua argumentando e tudo mais, mesmo numa situação mais informal de entrevista e de oralidade e tudo mais. Então eu gostei muito desse livro, indico bastante. Tem um pessoal que tá lendo esse aqui, começando na obra dela por esse aqui, eu acho que pode ser uma boa ideia. Só ter em mente que, né, é um pouco diferente ler o que ela escreveu do que o que ela falou, mas ainda assim eu acho que é uma boa introdução para a obra dela. E é legal continuar tendo contato com ela e coisas novas dela, assim. Então eu fiquei muito feliz quando esse livro foi lançado. E indico bastante. Outro livro que eu só li esse ano é o Frankenstein, da Mary Shelley. Eu sei que tem gente que não gosta muito ou que acha que não é grandes coisas, mas eu adorei esse livro, eu vou deixar o link ali embaixo pro vídeo em que eu falo sobre ele. Mas eu gosto muito das reflexões que ela propõe, gosto muito da maneira com que ela conta a história. Ela tem muitos narradores em primeira pessoa que faz uma espécie de cebola, assim, você vai passando por um pra ir pra outro, e depois vai fechando tudo isso. Gosto da história e gosto de pensar nela escrevendo isso há tanto tempo. Gosto que ela, uma mulher, tenha escrito isso há tanto tempo e acho tudo isso muito legal. Então esse livro realmente me marcou. Até porque ele é aquele tipo de coisa que a gente tem essa sensação que já conhece a história, que já conhece o personagem. Quando a gente vai ler, também não é bem assim. A gente tem muito essa imagem do Frankenstein, eu acho, porque ele foi sendo apropriado por outras mídias, né? Então a gente meio que tem isso na cabeça. Mas quando a gente chega e lê, o livro não é exatamente assim, e essas imagens não são tão compatíveis. E foi muito legal ler o livro. Eu acho que se você não conhece a história, vale a pena conhecer o livro original, porque eu acho que você pode se surpreender. Ele me surpreendeu muito e eu gostei bastante. Bom, o próximo livro é bem grandão, é o Letters of Note. Esse aqui é o Cartas Extraordinárias, saiu aqui no Brasil já. E, bom, é um livro de cartas, né, assim, de pessoas ou famosas, ou cartas curiosas, e, enfim. Ele é um livro que me marcou de um jeito diferente, assim, ele tem um poder diferente do que os livros de ficção. Talvez seja até um pouco difícil explicar o porquê, assim, de eu ter gostado tanto dele, mas em parte eu acho interessante porque a gente conhece alguns momentos de outras pessoas, assim, momentos que às vezes a gente conhece a história, momentos importantes para o mundo, e aqui a gente acaba conhecendo um ponto de vista de uma pessoa em relação a tudo isso, às vezes uma pessoa que estava envolvida dentro de tudo isso. E a gente vê outros lados também, né? A gente vê presidentes pedindo receitas de bolinhos pra rainha, e a gente vê coisas desse tipo que parecem tão simples e tão cotidianas em pessoas que talvez a gente não esperava isso, né? E, enfim, eu achei legal, eu gosto de não ficção bastante, eu achei esse livro legal por vários aspectos, assim. É como se a gente passasse por tantos personagens, e eles são personagens reais, né? E eles escrevendo algo, e enfim, eu acho que esse livro tem uma seleção incrível de cartas. Se você não conhece esse livro, também vale a pena dar uma folhada numa livraria, alguma coisa assim, pra ver o que você acha, porque eu acho que é um livro muito, muito, muito interessante. É uma leitura que eu indicaria pra todo mundo, assim. Vale muito a pena. Bom, e agora mais um livro de contos.
É o último livro de contos da pilha, que é o Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. Eu li Água Pés, da Jhumpa também, e ele já fez parte da lista de melhores, eu acho que do ano passado. E esse livro aqui, enfim, ela veio de novo. Quando eu li Água Pés, vocês mesmos me indicaram várias vezes pra ler esse daqui. E concordo, também é incrível, gente. Personagens sensacionais. É um livro que me emocionou muito e que criou em mim uma imagem muito forte, tanto que até hoje eu lembro muito bem, assim, de cenas e acontecimentos e personagens do livro. E eu acho que tem muito a ver com a escrita dela, do jeito que ela apresenta tudo pro leitor. E a força das narrativas, né, a força das histórias dela, eu acho que me marcaram bastante, assim. De qualquer forma, se você não conhece a Jhumpa, eu recomendo bastante qualquer coisa dela. Ela tem personagens muito interessantes, em geral ela trabalha bastante com personagens indianos que estão fora da Índia. Ela gosta muito dessa ideia da migração, então ela discute muito isso, identidade e esse tipo de coisa. E é muito interessante o jeito que ela vai colocando essas questões na história, meio que sem você perceber, assim. Não é uma coisa muito explícita, mas tá tudo por aqui. Muito legal, indico bastante a Jhumpa. Bom, e o próximo livro foi a minha primeira leitura de 2015, que é o Goodbye to Berlin, do Isherwood. Eu li esse livro quando eu estava em Berlim e terminei aqui, voltando de viagem, então eu acho que isso foi uma coisa que também alterou um pouco a minha leitura do livro, né? Porque eu estava lá, então teve uma conexão maior. Mas enfim, ele vai falar sobre Berlim, ele estava em Berlim nesse período, que foi o período que começou as mudanças que levaram à Segunda Guerra Mundial. Então a ascensão do nazismo e essas mudanças de pensamento e como que a sociedade foi se alterando. E é sobre isso que ele vai falar, de um jeito bem curioso, como ele tem alguns personagens que são do círculo social dele e como isso vai se alterando com o tempo. Ele ao mesmo tempo é sutil, porque ele não fala sobre as coisas muito explicitamente, ele é bastante velado nesse aspecto, mas é impressionante como a gente vê essa mudança de pensamento e as pessoas reagindo ao que está acontecendo na Alemanha naquele período e reagindo de maneiras diferentes. E até o momento que ele decide sair da cidade com uma tristeza muito grande, porque ele gostava muito de lá e ele vê que o que vai acontecer é meio inevitável e a gente sabe que o que aconteceu, então é muito interessante e eu gostei muito da escrita dele, assim, eu nunca tinha lido nada do Isherwood e fiquei bastante surpresa, assim, eu fiquei encantada com o jeito que ele escreve e o jeito que ele contou essa história. Quero ler outras coisas dele ainda mais pra frente e recomendo demais, principalmente se você tem algum interesse pela Alemanha de alguma forma, ou se você gosta da região, se você já foi pra lá, se você gosta da língua, enfim, qualquer coisa do tipo, eu acho que esse livro pode ser bem interessante pra entender essas mudanças e tudo mais. Um livro muito, muito bom. Bom, o próximo livro eu não sei se vai ser uma surpresa pra vocês, que é a Odisseia do Homero. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho uma paixonite pelos gregos, assim, eu gosto bastante deles, apesar de serem livros um pouco mais difíceis e tal pra gente ler. E Odisseia me encantou principalmente porque ela é um livro sobre contar, sobre a narrativa, sobre o ato de contar, né? E eu achei ele incrível, assim, eu gosto muito das camadas de história que ele tem e dos personagens e tudo mais. Tem um vídeo bem grande aqui no canal sobre a Odisseia, então eu vou deixar o link ali embaixo caso você queira saber mais. Pro pessoal que tá empolgado pra ler o livro, a única coisa que eu digo é que você tem que ter calma, você não vai sentar e ler isso aqui muito rápido, porque ele tem um ritmo diferente, você vai ter que pesquisar coisas durante a leitura, vai ter que ler outros textos na internet, enfim. Ele é um livro muito legal, ele vale a pena, assim, vale a pena essas pesquisas, vale a pena ele demorar mais tempo e tudo mais. Assim, eu acho que a gente que é apaixonado por livros e pelo contar histórias e tudo mais, esse é um livro que faz muito sentido, porque ele é basicamente sobre contar, quando você termina, assim, e você vê tudo isso e você pensa, ele falou sobre narrativas o tempo todo. E isso é muito legal.
Enfim, recomendo bastante também pra quem tá afim. Pra quem quiser comprar a briga. Por fim, eu escolhi um quadrinho, que é o Pílulas Azuis, do Frederick Peters. Esse aqui é um livro, um quadrinho que me encantou muito, muito mesmo. Basicamente a história de uma família que convive com HIV, como isso altera ou não o relacionamento das pessoas, como que é viver com isso, como que é fazer uma família com isso, né? E é muito, muito bonito, muito delicado, muito real. É bonito como ele consegue ser tão poderoso, com cenas do cotidiano dessa família, com cenas pequenas, assim. É uma história de amor também, de como ele conheceu a esposa. Isso aqui é uma memória, né? Uma história real do Frederick. Então, como que ele conheceu a esposa, como é que foi se juntar com ela e tudo mais. Então, é aquele tipo de história que parece mais simples, mas que me marcou muito, porque ela é muito bonita, muito sensível e tudo mais. E eu acho que é um quadrinho que todo mundo tem que ler, assim, eu acho que vale muito a pena. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as 10 melhores leituras de 2015. Me contem aí embaixo quais foram as leituras mais legais pra vocês esse ano. E que 2016 tenham muitas leituras legais pra todo mundo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.